no podcast da Lesp, hoje nós temos o prazer de conversar com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que está no seu 6º mandato consecutivo aqui na casa e que retorna aos nossos estúdios para contar o que tem feito ao longo deste ano de 2024. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. É sempre importante nós prestarmos conta do nosso trabalho. E aqui é uma oportunidade de nós falarmos um pouco. Esse ano foi um ano, está sendo um ano bastante agitado, é um ano eleitoral, mas teve muita produção até o mês de julho, né, quando nós entramos em recesso e retomamos agora no mês de agosto, mas estamos aí trabalhando bastante. Então vamos falar já ainda de agosto. No último mês de agosto, a senhora fez uma homenagem aqui aos 80 anos do Tribunal de Justiça do Trabalho de Sorocaba. Na verdade, exatamente, foi comemorado 80 anos da Justiça do Trabalho na cidade de Sorocaba, que ocupa a nossa região lá. É uma data bastante importante, né? Porque o Tribunal do Trabalho ele estabelece as relações empregado-empregador e é uma forma também de fazer um resgate social, né? Porque toda a ação trabalhista ela permeia ações ligadas também a uma sociedade que pede justiça. Assim como tem empregadores que não têm a responsabilidade de cumprir a lei, não usam essa forma de estabelecer esse tipo de relação, a gente sabe que também muitas pessoas entram na justiça, usando a justiça sem ter o direito adquirido para questionar e pressionar o empregador. Então, o tribunal é importante porque ele estabelece uma relação entre as duas partes e facilitando com que a sociedade tenha resgatado seu direito democrático de se defender. Que às vezes seja tão lento, né? Às vezes as ações vão para Brasília e aí vai, às vezes uma ação leva 8, 10 anos. Aí o pessoal fala, a justiça tarda, mas não falha. Mas eu acho que a justiça, quando ela tarda, ela falha, porque, na verdade, tem ações que ficam anos na justiça, muitas vezes a pessoa nem sobrevive para ter os seus direitos resgatados. E essa morosidade da justiça, não só do trabalho, justiça civil, justiça criminal, a sobrecarga também do trabalho dos juízes nessa questão, faz com que também as pessoas tenham o seu direito demorado. Você veja que, às vezes, prefeitos que são vítimas de processos, às vezes justos, às vezes injustos, ficam 10 anos respondendo por uma questão para depois eles serem absolvidos, depois que passaram 10 anos de desgaste. Então, acho que nós precisamos ter celeridade para garantir a justiça efetiva, né? Seja estadual ou federal. Estadual, federal, eu acho que quando ela demora para ser resgatada, os seus direitos são demorados para você resgatar, você perde um bom tempo de ainda ter uma atividade, às vezes, por exemplo, na questão política, né? Quando o prefeito é processado, ele fica um tempo sem poder exercer seus direitos políticos, até que eles sejam resgatados, muitas vezes é cometida uma injustiça, ele passa anos, as cidades, às vezes, perdendo ter um bom gestor, e também isso tem afastado muitos políticos do processo eleitoral, exatamente porque, muitas vezes, as justiças são cometidas, eles ficam com o nome, o que a gente usa, a ficha limpa, né? Eles ficam com a ficha deles comprometidas, não podendo participar de um processo eleitoral, e muitas vezes as cidades perdem bons políticos por conta de justiças cometidas. Por conta disso. Agora, deputada, a senhora me autorizou a tratá-la por você. Nas suas redes sociais, no último mês de julho, eu acompanhei uma viagem maravilhosa, a senhora você representando a Assembleia Legislativa na Itália. Foi um convite do embaixador de Roma. Conta pra gente. Na verdade, eu faço parte da Virada Feminina, que é uma organização internacional, que aqui no Brasil ela é presidida pela Marta Lívia Suplicy, que tem conduzido muito bem, sempre agradeço a ela assim, a deferência, porque ela é uma verdadeira cidadã no sentido de apoiar as mulheres no processo político. Então, eu recebi esse convite para fazer parte dos 150 anos da migração italiana no Brasil, e para isso participar de eventos na Itália, tanto em Roma quanto em Milão. Foram um grupo de mulheres, umas 14 mulheres, né, de segmentos diferentes, com histórias diferentes, algumas com histórias de superação importante, algumas empresárias bem-sucedidas que também, ao longo da sua vida empresarial, tiveram dificuldades e foram superadas. Então, foi um momento bastante importante. Primeiro, nós estivemos em Roma,
onde fomos recebidos pelo deputado de lá, Fábio Porta, que nos recebeu, nos acolheu. Nós tivemos uma participação no consulado, na embaixada do Brasil em Roma, fomos recebidos pelo embaixador eh, lá do Renato Mosca, que é um embaixador de lá, recebeu todas as mulheres para um café, participou das nossas palestras. Eu fiz palestras tanto em Roma quanto em Milão. Em Roma, uma casa, um auditório lotado de brasileiras que moram na Itália, algumas pessoas da própria Itália. Foi uma deferência do embaixador com a sua esposa, a embaixatriz, participando também. Inclusive empresárias que estavam na sua comitiva. Empresárias também que estavam na comitiva, que levaram seus relatos também, levaram suas histórias. Então, assim, foi muito importante, porque eu praticamente levei como prioridade na nossa palestra, mostrar as leis brasileiras, né, as leis que de proteção à mulher, né, as leis que protegem as mulheres em relação à questão do feminicídio. E, na verdade, eu percebi que a nossa legislação ainda é uma legislação bastante avançada em relação a outros países. Na Itália, nós tivemos a oportunidade, em Roma, de conversar com mulheres do parlamento, deputadas italianas, que falaram da dificuldade da questão da legislação de proteção à mulher, reconheceram que no Brasil as nossas leis ainda são leis muito avançadas. Tivemos a oportunidade de ir lá conhecer a Casa da Mulher Brasileira, onde as mulheres são acolhidas com seus problemas, porque existem muitas mulheres que saem do Brasil, às vezes de cidades pequenas do nosso estado, não, de alguns estados, tanto do sul quanto do nordeste, do norte, casam com italianos, têm filhos lá, e lá a preocupação, a prioridade não é a mulher, é a criança. Não estou nem discutindo se está certo ou não. Então, assim, as leis protegem a criança, então não tem legislações específicas em relação à mulher, por conta dessa, as crianças são ouvidas nessa questão. E também o que dificulta, porque quando se separam, existe um problema muito grave, porque o pai tem prioridade sobre a criança. Então, muitas mães não podem nunca mais, às vezes, voltar para o Brasil, porque às vezes não tendo a autorização do pai da criança, elas não podem se deslocar do país. E às vezes não podem mais ir para o país, tem que, quando alguém, os avós ou familiares que querem ver, tem que ir até a Itália para poder ver. Então, assim, Primeiro mundo, legislação ultrapassada. então, não, esse é uma legislação patriarcal, né? Então, assim, as mulheres, nesse sentido, as brasileiras que têm essa situação, às vezes fica uma situação que a embaixada tem dado todo o suporte para essas mulheres, para que elas possam também ter a sua defesa garantida. Nós tivemos também em Milão, fomos recebidas também pelo embaixador de lá, o Adil Rocha Viana, que nos recebeu na própria residência oficial da embaixada, né, que nos recebeu lá um apartamento, um imóvel que tem toda a tradição da história da arquitetura italiana, né, maravilhosa, né, que a gente sabe, aquele prédio. Dizem que a embaixada do Brasil é uma das duas embaixadas mais lindas do mundo, né, porque são prédios históricos, preservados, restaurados. Nós tivemos a oportunidade de ser recebida por ele num happy hour, onde ele colocou toda a questão da mulher brasileira lá, da situação da mulher na Itália. Então, foi um aprendizado, né, não só para mim, como também das mulheres. Foi uma troca de experiências importantes entre as mulheres italianas e nós. Tivemos um evento chamado Brasil Day, onde eu também tive a oportunidade de fazer uma palestra também, conversando com empresárias locais e brasileiras que estão empreendendo na Itália. Então, assim, eu voltei de lá, foram quase 12 dias de muito aprendizado, muitos contatos, muita troca de experiências. Acho que eu quero agradecer o presidente André do Prado, né, que apoiou a nossa ida para lá. Foi tudo muito corrido por conta de eu participar também
da Comissão de Relações Internacionais, então foi uma participação bastante importante, estou prestando contas de todo esse trabalho. Então, acho que nós temos aqui também um presidente, né, que é o deputado André, que tem valorizado muito a participação das mulheres. Ele foi o primeiro a acionar positivamente para que eu pudesse ter a liberação importante da Assembleia para poder participar desses eventos. Então, eu me sinto muito feliz de estar no meu sexto mandato como deputada e ter uma oportunidade de a segunda vez que eu vou para o exterior. Há uns anos atrás, acho que no segundo mandato, eu tive em Los Angeles também discutindo o tráfico de mulheres, tráfico de órgãos, e aprendendo essa realidade de países como Venezuela, México, Colômbia, Estados Unidos, onde a gente sabe que existe uma situação bastante dramática nessas fronteiras. Então, tudo isso contribui para que nós, como parlamentares, possamos, diante de todas essas experiências, nós transformarmos isso em ações importantes, tanto na questão legislativa, também como uma experiência de vida. Deputada, então o que que fica desse intercâmbio São Paulo, Itália, Brasil, Itália? Fica uma troca de experiências importante, porque esses 150 anos mostra assim, a influência da cultura italiana, e com isso também nós fizemos alguns contatos no sentido de fazer cidades irmãs, para fazer intercâmbio cultural, às vezes na área de saúde, às vezes na área de educação, e essa permuta de experiências é extremamente saudável, até na questão legislativa. Na outra oportunidade que eu tive, até como experiência pessoal, foi numa viagem particular, eu tive a oportunidade de encontrar com amigos que são da área jurídica em Roma, que deram ideias de projetos importantes que lá na Itália são bem-sucedidos, até na questão da herança, né? Lá, uma lei que eu achei bastante interessante, que as pessoas de uma certa idade, elas podem, tem uma legislação que permite que elas possam, como se fosse a expressão não é bem essa, mas ela vende o imóvel dela, mas fica como usufrutuária desse imóvel. Então, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa de idade, ela vende a última propriedade para poder sobreviver, mas ela não tem a questão da moradia garantida. Então, são leis importantes que podem também trazer subsídios para que a gente possa, não só na questão estadual, mas sugerir para deputados da área federal, né, deputados federais, que possam também utilizar dessas leis para poder melhorar E essa é muito importante, né? Porque se a pessoa vende e fica com usufruto até a sua morte, ela tem o ativo na mão para sobreviver até o fim da vida e tem um teto, né? Essa legislação, as expressões são outras, né, a terminologia é outra, mas o que que é? Garante que a pessoa possa ter uma qualidade de vida, porque ela usufrui com recursos e depois, quando ela vier a falecer, o imóvel passa, então, para a pessoa que adquiriu. Então, assim, são sugestões importantes que possam ajudar a que nós possamos, dentro do legislativo, ter leis que possam melhorar a condição da pessoa, da população. Eu confesso que quando estive na Europa a primeira vez, 25 anos atrás, aqui nós éramos um país de jovens. Então me encantou muito a questão do idoso ser bem tratado, estar frequentando no lazer as mulheres muito maquiadas, arrumadas. Então isso chamou muita atenção, que significava que as pessoas tinham qualidade de vida, né? Então, esse aqui é um problema, porque no Brasil, a pessoa que se aposenta, ela tem uma perda da qualidade de vida, perda econômica, então ela não consegue usufruir do seu descanso merecido depois de anos de trabalho. É onde ela passa o pior momento da vida dela. A aposentadoria dela cai muito, e, na verdade, é onde ela mais precisa de recursos para medicamentos, para ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor. O lazer fica praticamente impedido, a gente pode perceber, porque ele não tem recursos para Por isso, poder. políticas públicas são tão importantes, né? Eu acho que aí a intervenção do Estado é importante, que a gente, claro que nós temos uma limitação, porque o deputado estadual ele fica espremido entre a Câmara Municipal, que são as leis municipais, e as leis federais, e muitas vezes a competência, eu entendo que a competência do deputado estadual ela precisaria ser a mais ampliada, porque ela é muito limitada, ela se fica espremida nessa questão da legislação, dos limites de competência, e muitas leis que poderíamos nós estar inovando em algumas questões, a gente às vezes não consegue. Então,
É todo um trabalho que nós temos que fazer. Eu participei, alguns anos atrás, da reforma do a primeira uma das primeiras reformas do regimento, que era do tempo do regime de exceção, onde existiam só 2 partidos políticos. Hum. Então nós pudemos fazer algumas alterações importantes na época, até, o deputado MDB e Arena. é. Até quem ajudou muito também foi o deputado Rui Falcão, que também fazia eu fui relatora, e ele também participou, que ele também é advogado. Então foi uma contribuição importante e já estamos precisando, eh, mudar algumas coisas no regimento para que elas possam ser atualizadas no momento que a gente está vivendo. Agora, deputada, eu gostaria que nós falássemos dos projetos e leis atuais da sua competência. Eu gostaria que a senhora falasse da lei do Júlio Dourado. Eu sou muito ligada à causa animal, até por uma questão pessoal, né, eu sou muito ligada É a mãe de essa pet? mãe de pet. E eu tenho, 2 cachorras, né, uma golden e uma labradora, uma já está bem idosa, mas assim, esse Júlio Dourado foi uma inspiração no sentido que nós pudéssemos definir no mês de julho, um atendimento, uma atenção especial para zoonoses, para as questões ligadas à causa animal. Esse ano nós fizemos um grande evento, já é o segundo evento que nós fazemos, sempre num parque municipal, onde a população vai, nós fazemos atrações, distribuição de ração, são feitas, barracas com venda de produtos, de ONGs que cuidam da causa animal, onde, feira de adoção também nesses locais. Então, o chama é uma manhã que nós dedicamos à questão da causa animal. Então a população vai, e muitas adoções são feitas nesse dia, teve consulta veterinária, orientação veterinária. Então é uma causa que, hoje em dia nós percebemos que até o nome não é mais dono, a gente usa o nome de tutor. Sim. Os animais fazem parte da família, né, por uma questão, hã, de direitos, né, então hoje, as pessoas estão se conscientizando e passou mesmo depois da pandemia, muitas pessoas, adotaram a ter os animais para companhia Isso. e acabaram criando esse amor, descobrindo como é importante você ter um animal na sua vida, né, as crianças aprendem a dividir, a compartilhar, a troca de carinhos, ao respeito, ao tratamento. Então, acho extremamente saudável que as pessoas que têm pet, elas têm isso está comprovado psicologicamente como melhora a qualidade de vida da população. Tanto é que agora já há a permissão da visita de pets nos hospitais, né? Não, e também você pode perceber que em partilhas de separação de casais, É, já se tem. discute A até guarda a compartilhada do animal. guarda compartilhada de animais. Então, por quê? Porque eles começam a ter tem pessoas que acabam é uma dependência recíproca, tanto do animal quanto das pessoas, né, porque cria um vínculo afetivo, e que às vezes, afeta até a questão da saúde mental das pessoas, né. Conta aqui no podcast, deputada, quem são os seus filhotes? Eu tenho a Pandora e a Julie, elas 2, eu já cheguei a ter 7, 8 animais em casa, mas depois por falta de quem ajudasse a cuidar, acabei ficando só com 2, mas assim, também é difícil, porque muitas vezes eu preciso deixá-las em algum lugar, que muitas vezes eu não consigo voltar para casa, que eu durmo fora, por conta do meu trabalho, mas assim, cada vez que eu estou com elas, muda totalmente a energia, né, cria uma sinergia entre o animal e você, que muda totalmente até o seu estado de humor, né, a questão de satisfação é completamente diferente. Essa questão de inclusive uma lei que foi aprovada aqui no plenário, acho que se não me engano não, foi até esse ano, um deputado apresentou, aí o governo vetou e apresentou o executivo, sobre a questão da não comercialização de animais. Isso a senhora acha que é positivo? É muito complicado isso, porque assim, de uns anos para cá, essa conscientização, por exemplo, era normal se cortar o rabo, cortar a orelha, hoje já essas são vistas como mutilações, né, Hum. então muita coisa foi mudada, a gente sabia que em muitos pet shoppings, os animais são mal cuidados, eles ficam em vitrines expostas. Ficam debaixo do sol. Então essa legislação de proteção, ela é extremamente necessária, até para organizar melhor o segmento, né, da venda, a questão da procriação também, né, então assim, acho que
Hoje nós temos a população está mais consciente também de adoção de animais, os conhecidos caramelos, que podem, que precisam ser adotados, em vez de eles sempre o aconselhamento é não comprar animal, adotar. Os vira-latas, né? Coincidentemente, as 2 que eu tenho, apesar de serem de raças, elas foram uma foi vítima de maus tratos, uma labradora era vítima de maus tratos, quando eu tive que ter todo um treinamento para ela poder parar de Ah. sentir medo, porque ela apanhava muito, era uma pessoa que tinha problemas com drogas, e eu adotei. E a outra é uma família que não podia mais deixar no prédio, porque eu ia ser multada, porque ela ia crescer, né, uma golden. Então, por coincidência, as 2 foram adotadas, mas assim, o estímulo a gente estimula sempre que as pessoas possam adotar os animais que estão abandonados, né. Agora, deputada, eu gostaria que a senhora falasse e explicasse aos nossos internautas e telespectadores qual o significado prático da lei que estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias e municípios de interesse turístico. Essa lei é uma legislação oportuna, porque, assim, na verdade, existe uma verba, para essas cidades que são consideradas de interesse turísticos. O problema a legislação precisa ser um pouco mais atualizada, porque ela tem que ter uma avaliação periódica para ver se elas continuam ou não, dependendo do porque os recursos, muitas vezes, eles eram recursos aplicados geralmente, às vezes, os prefeitos se preocupavam em preparar a entrada da cidade, quando na verdade tem outras situações que poderiam ser feitas. Então, tem que definir melhores algumas questões ligadas ao que caracteriza mesmo uma cidade, uma estância turística, porque esses investimentos são extremamente importantes, porque é uma verba que melhore muito as condições, né? Quando a cidade é reconhecida como uma estância turística, vem investimentos para ela, para que ela possa continuar investindo, para que ela continue sendo uma cidade A atrativa. questão de acessibilidade, marketing, Todas essas melhorias para a cidade. tudo, aí faz com que a população, esses recursos se revertem em investimentos para que ela cada vez mais se torne atrativa e com isso, o turismo hoje é uma das maiores fontes de renda, é a agenda do futuro, porque as cidades têm investindo muito nesse setor, faz com que a questão de aumentar o número de empregos, recursos que vêm para as cidades, então tem uma série de questões que tem algumas leis que elas precisam, ser modernizadas, seguindo uma necessidade atual de mudanças, né. Retomando o nosso assunto inicial, a questão da viagem da senhora à Itália. A senhora é a coordenadora da Frente Parlamentar de Empoderamento da Mulher. Quem é mais empoderada, mulher brasileira ou mulher italiana? Num comparativo com relação às leis, ainda acho que a mulher brasileira é mais empoderada. Com em relação a outros fatores da sociedade, não deu para averiguar muito, porque nós ficamos limitadas às conversas no setor mais ligados à questão legislativa, né. Então, na questão da convivência na sociedade, eu não poderia dizer se a mulher, italiana estaria mais empoderada do que a brasileira, E, só na questão e legislativa. dados sobre a violência doméstica? Ali, eles não têm, um levantamento, Específico. específico, né, mas, o índice é bem alto pelo que as parlamentares italianas colocaram, e aí, tem uma questão cultural, né, até que ponto se avalia o que é violência, o que não é violência, isso que de sociedade para sociedade. Hoje nós estamos percebendo que nós falamos muito da questão do feminicídio, né, e a gente não sabe se, aumentaram os casos ou aumentaram As, as as denúncias, notificações, as isso. notificações. Porque, assim, nós temos visto estarrecidas, porque ultimamente, são requintes de violência, de crueldade, né, ou você é minha ou você morre, Sim. né, então, esse formato da sociedade, tem machucado nós mulheres, né, porque a gente sempre fala que quando uma mulher é vítima de uma violência dessa, todos nós estamos atingidas, porque
todos nós temos existe a possibilidade de acontecer. Eu já fiquei estarrecida de assistir namorado, menina de 14 com 16, e o menino dando tapa no rosto da menina, e ela eh, não reagindo, né? E às vezes os pais nem sabem o que está acontecendo. Então, essa prática, o que eu falo é o seguinte, sabe, Renata, na verdade, nós educamos os nossos meninos. Então, eu sempre falo, as meninas sabem que não pode apanhar, nós temos que ensinar os meninos que eles não podem bater. Então, assim, tem aí alguma coisa que acontece que permeia as relações de educação, que fica no ar uma situação que a gente ainda existe na sociedade, essa invasão que está acontecendo, né? Jovens que invadem nudes, agora com a inteligência artificial. Então, a gente percebe que a sociedade está ficando muito pesada, muito pesada. E eu tenho até uma certa. Fico chocada de ver as juventudes de agora, as meninas, a liberação das mulheres. Nós pagamos um preço muito alto, né? E esse preço está sendo pago pelas nossas jovens. Deputada, mudando um pouquinho de assunto e vamos falar de festividades aqui. Recentemente, a senhora foi homenageada e recebeu aqui na Lesp, das mãos do presidente André do Prado, um colar de honra ao mérito. Qual a sensação? Eu quero agradecer muito o deputado André do Prado, porque assim, essas homenagens em vida que a gente recebe, elas são fortalecedoras, né? Elas são inspiradoras. Eu fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento, porque no momento que você recebe uma homenagem, que é a mais alta honraria, no mesmo dia que recebeu também a deputada Alice Sim. Brandão, a gente percebe que assim, é um reconhecimento pelo nosso trabalho. A gente fala, pô, valeu a pena, né? Valeu a pena toda essa luta, valeu a pena todos esses anos de dedicação, porque assim, a política rouba no bom sentido muito do seu convívio com a família, com seus amigos, a vida pessoal. E na hora que você recebe uma homenagem, estão reconhecendo que eu dei uma contribuição para a sociedade. 6 mandatos consecutivos, quase 24 anos. Então, isso assim, para uma mulher, porque a gente sabe que as mulheres têm mais dificuldades para se elegerem, não existe financiamento como existe nos Estados Unidos, né? Uma lei específica, uma rede de mulheres que financiam campanhas de mulheres, mulheres empresárias que financiam campanhas. Tem nos Estados Unidos a Emerge List, que uma organização de mulheres empresárias que investem em candidaturas. Nós não temos ainda, não avançamos nesse ponto aqui, então eu fico muito feliz, muito grata ao presidente André, porque marca na vida da gente, desses 6 anos, receber uma honraria dessa. 26, não, desses 20, quase 24 anos. E aí para nós, assim, para mim, assim, ela coroa todo um trabalho que vem sendo feito, né? Então me sinto assim, recompensada por todo o trabalho que eu tenho feito. Duas últimas perguntas. Como é que a senhora vê a possibilidade de Kamala Harris ser presidente dos Estados Unidos? Eu vejo com bastante otimismo, uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher negra. Então, assim, eu sempre fui fã da Michelle Obama pelos seus discursos. Eu vi agora ela fazendo um discurso muito empolgante, né, empolgada, defendendo a Câmara como uma alternativa de poder importante, a própria Hillary Clinton, que também teve uma passagem. Então, assim, nós percebemos, eu torço por a questão democrática da participação dela no processo eleitoral, por ser uma mulher, né, e com um histórico importante, enfrentando um Trump da vida, que é um homem também Um trator, né? poderoso, ele não tem limites, né, nas falas dele. Então, não vou entrar ainda na questão eleitoral em si, mas assim, ver uma mulher como a Câmara na presidência de um país como os Estados Unidos, eu acho que empodera e leva assim as mulheres a um patamar muito importante, cria um precedente maravilhoso. A nossa última pergunta aqui no podcast. Como que a senhora foi atraída para a política e permanecer 6 gestões aqui na casa? Na verdade, assim, meu então marido, o Renato Amari, foi prefeito da cidade, né, de Sorocaba.
quando tinha um candidato a deputado estadual, né, e ele, faltando 3 meses para a eleição, ele desistiu da candidatura dele, e aí o pessoal viu, como eu estava fazendo um trabalho social forte, no Fundo Social de Solidariedade, e viu que eu poderia me con falar: "Porque gostaríamos que por que você não sai candidata?". E eu vi ali uma oportunidade de ampliar aquele trabalho, porque nós Sorocaba é a sede, vamos dizer assim, ela sempre foi a cidade polo da região metropolitana. Então eu vi ali uma oportunidade de ampliar o trabalho, porque já naquela época eu ajudava algumas cidades menores, espontaneamente, né, na época até que o Covas, o governador Covas, a dona Lila, tinha esse espírito muito solidário. Então ali quando, me falaram, eu falei: "Bom, eu vou". Então a vontade pela política começou em casa no café da manhã com o marido, Exatamente, que foi começou ali. prefeito por 8 anos de Sorocaba. Foi um grande prefeito, faz uma grande administração, participei ativamente, né, diminuímos índice de mortalidade infantil, projetos importantes, então, assim, ali já começou muitas das leis que depois foram aprovadas como deputada, tiveram origem no meu trabalho no Fundo Social, reconhecendo, o trabalho, porque a gente sempre fala que a população mais carente, ela divide o que tem, a gente às vezes dá o que sobra. Então essa política social e política é para quem gosta de pessoas, né, você tem que ouvir as pessoas e então eu me senti muito bem no legislativo. Sou advogada por formação, né, sou professora, mas sou antes de tudo sou professora, mas essa coisa da justiça sempre me estimulou que eu podia fazer alguma coisa. Então eu tenho procurado dentro dos meus 6 mandatos, cuidar das pessoas e ficar atenta a que tipo de leis eu posso fazer, que tipo de políticas públicas eu posso ajudar a implementar, para que se tornem ações afirmativas concretas para melhorar a vida da população. Deputada, volte sempre ao nosso podcast, foi muito gostoso bater esse papo. E antes disso, tem alguma nova viagem internacional à vista? Então, por hora não, mas assim, o ano que vem a Virada Feminina vai todo ano, faz um evento, no exterior, essa troca de experiências, então se eu tiver oportunidade, é sempre importante, porque você aprende muito, transmite o que você tem de experiência, mas também recebe em troca uma experiência bastante importante. Obrigada, venha sempre prosear com a gente. Obrigada. Hoje, no podcast da LESP, tivemos o prazer de papear aqui com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Fique sempre com a gente.